Paz, pessoal, amém? Vamos iniciar o nosso estudo. Hoje, mais uma vez, estou substituindo a Fernanda aqui. Mas o importante é que Deus usa, né? Esse é o mais importante. Vamos orar, então. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede a honra de nos colocarmos diante de Ti em comunhão, para adorarmos a Ti, para aprendermos mais da Tua palavra, para louvarmos ao Teu santo nome, engrandecer somente a Ti, Senhor. Usa a minha vida, capacita-me, Senhor Jesus, e que a Tua vontade seja feita em nome de Jesus. Amém. Então, vamos contextualizar, né? Na última aula, nós vimos que Jesus estava junto com quem mesmo? Quem lembra? Com quem que Jesus se encontrou na última aula? Ixi, ninguém lembra? Com Nicodemos, né? E lá com Nicodemos ele fala sobre a questão da salvação, né? E aí nós vemos que Nicodemos ele foi convertido através da fala de Jesus. Tanto que lá na frente nós vimos que Nicodemos foi um daqueles que pega o corpo de Jesus da cruz, né? Ele é um dos que estavam ali para retirar o corpo de Jesus da cruz. Ele pede, né? Então, nós vemos toda essa história maravilhosa entre Jesus e Nicodemos, em que ele começa a entender sobre a respeito do que é nascer de novo, o que é estar, né? Ter uma nova vida, a vida de salvação. E aí nós vemos então a conversão de Nicodemos. E aí, agora nós vamos aqui para a nossa aula 6, que é o passo 16 e 17. No passo 16 vai falar que Jesus ele vai de Jerusalém de volta para o Rio Jordão, né? Então, está lá em João capítulo 3, a partir do verso 22, que diz assim, ó. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Então aqui, ó, já começa a falar uma coisa que irá acontecer após essa parte da história do batismo, que vai ser a prisão de João Batista, né? Continuando. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando a todos e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Olha que lindo isso. João Batista, ele era um grande pregador. Ele estava ali, ele veio para apresentar o caminho que era Jesus. Ele estava batizando, ele batizou a Jesus, mas nós vemos aqui a humildade de João Batista. Ele diz, eu não sou o Cristo, a glória não é minha. Então, por que vocês estão reclamando que ele está batizando? Ele sim é o digno de glória. Ele é aquele a quem eu vim anunciar. Este é o homem de quem eu estava falando para vocês. Não sou eu. Então a gente vê a humildade de João. João ele poderia ter se sentido tipo maioral. Pô, tá vendo? Tá todo mundo questionando porque eu aqui estava antes, mas não. Ele coloca-se assim na posição de humildade. Ele diz, não, ó, eu não sou o Cristo. Esse homem que vocês estão falando, que está batizando, ele é aquele que eu vim anunciar. Então, continuando. A noiva pertence ao noivo, lá no versículo 29. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Então aqui ele diz o quê? Ó, eu estava aqui para prestar um serviço ao noivo, que era anunciar a sua vinda. E agora que ele chegou, eu só tenho que me alegrar. Eu não tenho por que me entristecer pelas coisas que ele faz, mas eu tenho que me alegrar, porque é exatamente isso que eu vim fazer. Anunciar esses feitos que ele está realizando. Então não tenho por que eu ficar frustrado como vocês estão. Parafraseando, é mais ou menos isso que ele quis dizer. Não tenho por que eu me frustrar. Eu vim anunciar ele, agora ele está aqui. Então, para mim, é motivo de alegria, não é motivo de tristeza, ou motivo de ficar com raiva, ou com essas briguinhas bobas. Não é isso. É ele que eu vim falar, é sobre ele que eu vim falar. E aí ele ainda diz, é necessário que ele cresça
e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Mas aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então aqui nós vemos a posição de humildade que João ele assume no momento em que ele fala que não era motivo deles ficarem falando sobre aquelas coisas, porque ele estava anunciando sobre a vinda daquele que estava agora realizando os batismos, sim. Ele fala sobre a importância de que Jesus crescesse para que ele também diminuísse. Ele fala sobre a questão que eu preciso diminuir, para que ele venha a crescer e aparecer. É ele que precisa estar aqui. É sobre ele que eu vim falar. E ele ainda dá uma advertência, que ele fala aqui, que quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ele ainda dá uma advertência para o povo. Ele fala, esse aqui é aquele que vocês têm que crer para ter a vida eterna. Quem não crer, quem rejeitá-lo, não terá a vida eterna. Então aqui João, ele se coloca em total humildade. Só que todas essas situações assim, para João Batista, quando ele começa a entrar nesse conflito, ele vai começar também a fazer o quê? A denunciar o pecado. E aí é onde João Batista acaba sendo preso. Nós vamos entender aqui na história. Jesus ele vai para o Rio Jordão para batizar aos que já o reconheciam como Messias, e João fica sabendo. João Batista não fica enciumado e explica os discípulos a respeito de quem é Jesus. Enquanto todos os discípulos de João se enciumaram, João Batista se posicionou com humildade, certo? E aí esse próximo passo de Jesus está relacionado à prisão de João Batista. Jesus então ele vai do Rio Jordão de Sicar para Samaria. Na verdade, o objetivo de Jesus era voltar para a Galileia. Mas como nós vimos, da Galileia até a Judéia tinha Samaria no meio. Era impossível ele chegar na Galileia sem passar por Samaria. Só que aí tem uma questão muito importante, que isso serve para todos nós. Jesus tem um encontro marcado conosco. Às vezes nós não sabemos disso. Jesus não ia passar à toa por Samaria. Ele tinha um encontro marcado em Samaria. Só que a pessoa que estava lá para se encontrar com Jesus ainda não sabia desse encontro. Mas ele sabia. Por isso que ele vai parar em Samaria, e nós vamos entender essa história. Sicar era uma cidade que se localizava o poço que Jacó tinha presenteado José. Então, lá tem o poço de Jacó, que é um poço muito famoso em Samaria. Era o local até de adoração para o pessoal de Samaria ali, que era um poço que Jacó deu de herança a José, lá no Velho Testamento. Em Mateus capítulo 4, versículo 12, Jesus ele ouve então sobre a prisão de João Batista. E aí é quando ele precisa voltar pela Galileia. Só que se nós pegarmos os 4 evangelhos, não são os 4 evangelhos que falam dessa passagem de Jesus em Samaria. Vai ter evangelho que vai falar que ele foi para a Galileia, e vai ter o evangelho que vai falar que ele parou em Samaria, e aí é onde nós vamos focar, tá? Em Marcos 1,14, diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Tá vendo? Mateus e Marcos fala que ele vai para Galileia. Mas nós sabemos que pelo mapa não tem como ele chegar na Galileia sem passar por Samaria. Virando aí a folhinha, nós vamos então para o livro de Lucas, capítulo 3, versículo 19, que diz assim, todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Então, o que aconteceu aqui? Para a gente entender essa prisão e entender o porquê Jesus estava indo até a Galileia. João Batista, ele fica sabendo que Herodias, ela era mulher, Herodes ele tinha 3 filhos. E os 3 filhos também se chamavam Herodes. Só que Herodias era mulher de um determinado Herodes. Só que ela também se relacionava com outro Herodes. Ela, então, tinha um caso com o irmão do marido dela.
E João Batista faz o quê? Ao descobrir, ele denuncia o pecado. E isso irrita muito Herodes, então é pedida a prisão de João Batista. Porém, Herodes, ele não odiava João Batista, ele teve raiva de João. Já Herodias, que foi a que foi atacada, ela pegou uma raiva muito grande de João Batista. E ela queria, porque queria que ele pagasse de alguma forma. Só que ela, conhecendo que Herodes não tinha a raiva de João, não tinha todo esse ódio de João, ela sabia que ela não iria conseguir nada. Então nós vamos entender o que acontece, ó. Herodes então teve 3 filhos, que é Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Felipe. São 3 Herodes aí que Herodes teve, né? O nome do pai foi para os 3 filhos. Herodes Antipas, ele era um cara terrível e era amaziado com Herodias, que era a esposa do seu meio-irmão Herodes Felipe. Suas terras ficavam na Judéia. Esse Herodes que estava tendo o caso com a mulher do irmão, esse era um homem muito cruel. Esse era um homem terrível. Herodes Felipe, que era esposo de Herodias, ele ficava mais na Galileia. João Batista, ele não fica calado e denuncia essa situação, e aí deixa Herodias totalmente furiosa. Herodias arma para Herodes Antipas e envia sua filha Salomé para dançar para ele. E aí o que acontece? Ela pega assim, ela fala, preciso dar um jeito em João Batista. Eu não vou conseguir. Então ela pega sua filha Salomé, coloca para dançar lá para Herodes, e Herodes então é seduzido por Salomé. E nesse momento de sedução ele vira para ela e fala, pede-me o que quiseres que eu te darei. E ela diz, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E Herodes, ele não podia descumprir com a palavra dele. Ele não queria fazer, mas como ele tinha falado, pede-me o que quiseres que eu vou te dar, ela pediu a cabeça, então ele teve que cumprir. E aí onde João Batista é morto, sua cabeça é arrancada e colocado na bandeja para dar para Herodias, e ela consegue ver finalmente a vingança dela instaurada. Só que antes da morte de João Batista, ele estava preso e Jesus estava indo até a Galileia por causa da prisão de João Batista. Deu para entender esse contexto da história de João Batista? Por que ele estava preso? O que aconteceu com ele? Agora nós vamos para o nosso foco, que é Jesus indo até lá, né? Então, a história de João Batista foi essa. Ele denunciou o pecado, acabou sendo morto por ter denunciado o pecado, através da sedução de Salomé, a filha de Herodias, que pediu a cabeça dele na bandeja. E Jesus, ele percebe que os fariseus estão tentando colocá-lo em disputa com o batismo de João. Então ele decide partir em direção à Galileia. Então ele fica sabendo sobre aquela questão do batismo, toda aquela discussão que teve, e com o anúncio da prisão de João Batista, ele decide então ir para a Galileia. E em João, no capítulo 4, de 1 a 42, aí sim nós vamos ver essa passagem por Samaria. Somente em João nós vamos entender essa história de quando Jesus para em Samaria. Ele diz assim, ó, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Tá vendo? Aí fala, todos os outros evangelhos falou que ele ia até Galileia, mas aqui fala, para poder chegar em Galileia, tem que passar por Samaria. O destino final era lá embaixo, né, no sul. Ele estava lá no norte, na Judéia, ele ia lá para o sul, na Galileia. Então, ele precisava passar por Samaria. E aí, o que acontece? Quando chega lá, tem esse poço de Jacó, Jesus então senta ali no poço, e os discípulos saem para arrumar comida. E Jesus fica ali sozinho no poço. Mas lembra do que eu falei no início? Jesus, ele tem um encontro marcado com cada um de nós. Nós não sabemos desse encontro, mas ele sabe. E ele não parou naquele poço à toa, porque nós temos vários contextos aí. Jesus judeu estava em Samaria, sentado num poço, e ele vai se encontrar com uma mulher samaritana. Olha só a situação. Jesus, ele sabia o porquê que ele estava ali. Essa mulher não fazia ideia do que ia acontecer na vida dela. Mas Jesus, ele estava ali por um motivo, porque ele tinha o objetivo de encontrar com aquela mulher. E ele fica sozinho, para ver como Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele fica sozinho para não ter o quê? Julgamentos, enquanto ele precisava tratar do que ele queria tratar ali.
Então ele precisava estar ali sozinho, porque os judeus eles tinham muito preconceito com os samaritanos. Imagina uma mulher samaritana conversando com o mestre. Os discípulos iriam olhar aquilo ali, não iria permitir que Jesus chegasse perto da mulher. Então os discípulos saem e Jesus fica ali para esse encontro. E aí o que vai acontecer? Eu apelidei essa mulher de mulher do poço, e a Fernanda ela pegou de mim, eu acho que essa mania de chamar de mulher do poço, né? Porque está escrito aqui, ó, e é em Samaria que ele conhece a mulher do poço. Acho que virou um apelido para ela, né? A mulher do poço. E o que acontece? Ele pede a ela que ele dê de beber da fonte de Jacó, deu a José. E é lembrado imediatamente de um problema racial, ou seja, um confronto entre os judeus e Samaria. O que acontece? No versículo 5 diz assim: assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus então estava ali sozinho com a mulher. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Como eu disse, existia um preconceito aí. Jesus, ele simplesmente ignora a pergunta e ele oferece água viva para ela. Então, primeiro a mulher questiona a Jesus: como assim você está pedindo água para mim? Você judeu, eu uma mulher samaritana. Nós temos até um louvor que nós cantamos, né, que fala sobre essa história. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu, né? Então ali a mulher ela pega e questiona, só que Jesus ele não responde a pergunta da mulher. Jesus diz assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado a água da vida. Ele não responde a pergunta da mulher, ele simplesmente fala sobre algo muito mais importante que era para tratar da vida daquela mulher. E ela pergunta a ele se ele é maior do que o patriarca Jacó. Olha que mulher ainda desaforada. Ela praticamente diz: quem você pensa que você é? Você por acaso é maior que Jacó? Olha só como ela foi desaforada ainda. Disse a mulher: o Senhor não tem como que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Olha só, ela foi bem desaforada mesmo, né? E aí Jesus, mais uma vez, faz o quê? Ignora a mulher. Ele simplesmente ignora pela segunda vez seguida o que a mulher diz. E aí ele fala o quê? Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aí, ela vai perguntar sobre essa água. E ele aponta para o passado pecaminoso dela. Então Jesus, nesse momento, ele muda totalmente a história. Ele está falando sobre a água viva, e aí ele vai sair desse foco para entrar finalmente no que ele queria, que era o tratar da vida daquela mulher. O que acontece? A mulher disse assim: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar a água. Ela até fica mais mansa, então agora, nossa, eu quero essa água. E aí Jesus fala: vá e chame seu marido e volte. Aí ela diz: não tenho marido. E Jesus disse-lhe: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem hoje vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então, naquele momento, a mulher entra num confronto, né? Jesus fala: então, já que você quer essa água, vai lá, chama teu marido e vem aqui. Aí ela fala: não, Senhor, eu não tenho marido. E ele fala: sim, é verdade, você já teve 5 e o que você está hoje não é seu. Você está sendo sincera. E neste momento, então, a mulher começa a ter um trabalhar espiritual na vida dela. Ela vai entrar numa questão teológica sobre a questão da adoração. Ela vai desconversar de novo. Aí a gente vê que é uns momentos de desconversa, né? Começou falando da água, aí ele aponta sobre o passado dela e ela vai desconversar, tentando, vamos falar de outro assunto, que essa história dos maridos eu não quero falar agora não. Aí ela fala assim: vejo que é profeta. Nossos antepassados
adoram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela desconversa totalmente o assunto da questão dos maridos dela. E aí sim, Jesus vai começar a entrar no tema o qual ele puxou a conversa, que era sobre adoração, sobre restaurar a adoração, sobre restaurar a vida daquela mulher. Jesus ele afirma que Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha o que diz. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E quando ela começou a fazer perguntas que não tinha mais nada a ver com o propósito dele, ele desconversou totalmente e entrou em um outro tema, mas continuou oferecendo água. Então Jesus ele vai e ele volta para trás de novo. E aí, até encontrar uma deixa para introduzir o que realmente importa, e agora Jesus revela a ela que ele é o Messias. Neste momento ele então revela-se para essa mulher, e é o momento em que essa mulher vai ser completamente restaurada por Jesus. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo isso para nós. E aí Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E aí, os discípulos eles estão retornando da jornada para comprar alimento, e Jesus os ensina a respeito de ganhar almas. A mulher ia até o poço em um momento estratégico, em que não encontraria ninguém. O que acontece então? Vamos entender. Toda essa história aqui, ela tem um porquê. A mulher, ela estava em pecado, ela era impura. Então ela tinha vergonha de estar na frente de qualquer pessoa porque ela era acusada. Ela ia no poço, num horário em que não tinha ninguém, provavelmente no horário mais quente do dia, que as pessoas já tinham colhido água, que ela não encontraria com ninguém indo e nem voltando. Então ela estaria sozinha. Só que os planos dela tem uma mudança no meio do caminho, porque ela encontra alguém no poço. E ela encontra justamente quem? Um judeu. E os judeus não se davam com os samaritanos. Então essa mulher ela é colocada totalmente numa condição ali, em que era ela e Deus e mais ninguém. Ela ia ser tratada e não tinha mais para onde ela fugir. E Jesus estrategicamente também está no poço sozinho, sem os discípulos, para que nada pudesse atrapalhar aquele momento. Aí no versículo 27, os discípulos eles voltam, eles ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou que queres saber ou por que está conversando com ela. Os discípulos viram, mas eles não falaram nada, já estava acontecendo a conversa, então eles não se envolveram. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: o que acontece então nesse momento? Quando Jesus se revela como Messias, ele falou sobre os pecados daquela mulher, ele falou sobre a água viva, ele falou sobre a verdadeira adoração. Aquela mulher, ela se enche de uma forma tão grande que ela larga tudo, volta correndo ao povo e começa a anunciar com quem ela encontrou. Ela começa a dizer para todo mundo: eu encontrei o Messias. Ele falou coisas sobre mim que ninguém sabia. E eu não tinha falado para ele. Ele só de me ver, ele me conhecia. E ele me ensinou coisas maravilhosas. E essa mulher, ela naquele tempo, ela conseguiu converter tantas pessoas através de uma breve conversa com Cristo. Enquanto muitos se preocupavam em ficar ali, por que Jesus está batizando e não João Batista? Enquanto discípulos se preocupavam com coisas que não deveriam se preocupar, aquela mulher, ela foi correndo e através do seu testemunho, ela converteu muitas pessoas. Tanto que continua aqui dizendo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O alimento de Jesus ali que ele falava era sobre fazer a obra de Deus que ele estava fazendo naquele momento, que era o alimento que para ele era necessário no momento. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita?
Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Jesus não falava mais do alimento físico, ele falava sobre as almas que estavam lá. Abram os olhos, olha quantas vidas vocês têm para ganhar. Veja, a colheita está ali, vocês precisam ir até lá. E aquele que colhe, já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. O que Jesus diz aqui? Às vezes a semente que você tem plantado no coração da pessoa que você tem tentado há anos converter, talvez não seja colhido por você. Uns semeiam, outros colhem. Talvez essa colheita vai acontecer em um outro lugar, em um outro momento. Você pode ter passado a vida inteira falando de Jesus para uma pessoa, e de repente ela se depara com uma outra que em 5 minutos de conversa ela fala, eu aceito a Jesus. Mas isso é devido à semente que você plantou. Porque uns vieram para semear, outros vieram para colher. Então nós devemos nos alegrar independente de quem irá colher. Nós devemos nos alegrar, tanto os que semeiam quanto os que colhem, tem que se alegrar juntos. E aí, continuando, ele fala, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então, através da semente plantada por Jesus no coração daquela mulher, foi uma colheita muito grande que aconteceu em Samaria. Muitos se converteram, muitos creram, muitos estavam ali seguindo a Jesus. Ali, então, inicia um momento de cura entre a questão do preconceito dos judeus com os samaritanos. Porque aquela mulher, ela se sentiu curada, porque um homem judeu parou e viu ela, viu algo que ninguém tinha visto, e tratou nela algo que ninguém jamais tinha tratado. E essa passagem contém um dos maiores exemplos da Bíblia de como ganhar pessoas para o reino de Deus. Primeiro, Jesus ele se recusa a discutir com a mulher. A mulher começa ali, ó, você está pensando que você é quem? Que você é maior que Jacó? Jesus ele faz o quê? Ignora, ele ignora. Ele nem ouve isso, ele continua fazendo o que ele tinha para fazer. Então ele se recusa a entrar em uma discussão. Segundo, ele também evita as discussões teológicas. Deve adorar aqui, deve adorar lá. Não, não é isso. Esse não é o objetivo. Ele não vai discutir coisas teológicas naquele momento. O objetivo dele era outro, era tratar a vida. Então ele não ia dar abertura para discussões que poderiam levar isso para outro caminho. Terceiro, ele nunca a condenou. Mesmo que soubesse que ela era pecadora. No momento em que ele revela para aquela mulher o pecado dela, ele não revela no tom de acusação. Ele revela no tom de que você realmente está sendo sincera. O que você disse é uma verdade. Você realmente não tem marido, você falou certo. Ele mostra para ela que até ela reconhecia o próprio pecado. E não era ele quem iria acusar. O quarto, ele repetiu várias vezes sobre a água viva. Ele estava tentando colocar esta água dentro da mulher. Ele estava colocando ali a água viva para brotar dentro dela. E de alguma forma isso iria acontecer. Então ele insistia nessa água porque ele já estava cedendo essa água o tempo todo para ela ali. E ela só precisava entender que essa água estaria nascendo dentro dela e jorraria para a vida eterna. Depois ele concluiu mostrando para ela quem ele era. Depois que ela entendeu o pecado que ela tinha, ela começou a receber aquela água viva dentro dela, começou a brotar dentro dela, ele revela, eu sou o Messias. E aí para ela se desfecha todo o processo da sua salvação, se desfecha todo o processo da sua cura espiritual. E ela faz o quê? Vai imediatamente anunciar, ela não fica esperando. Que aí vem os últimos tópicos. O sexto diz, os cristãos precisam levantar os seus olhos para enxergar a grande colheita de almas que há no mundo. Nós precisamos ver que há uma colheita grande, que nós não podemos perder tempo
Está aí, os campos já estão brancos, como diz, já precisamos ir lá, e a seara é grande, nós precisamos trabalhar, não podemos ficar parados. E muitas vezes nós semeamos sementes que serão colhidas por outros, mas também colhemos frutos que foram semeados por outras pessoas. Então não importa quem vai colher, o importante é que a semente seja plantada, e que a colheita seja feita, e que todos nos alegremos juntos, porque é esse o trabalho que nós temos a fazer. E ela foi totalmente transformada, transmitiu a palavra de salvação. Devemos parar de apontar o dedo e aprender a amar mais igual Jesus amou. Uma última lição importante: aquilo que você recebe, você não pode guardar só para você, você precisa espalhar, precisa compartilhar, você precisa doar para alguém. Um copo, quando você vai enchendo de água, chega um momento em que a água não cabe mais no copo. Ele vai começar a transbordar e não vai mais fazer sentido continuar colocando água naquele copo. Aquela água vai precisar ser compartilhada. Quando essa água é compartilhada, você está enchendo outro. E aí você retorna para se encher de novo. E é assim que se torna nossa vida cristã. Vem aqui, se enche, vai lá fora, compartilha. Volta aqui, se enche, vai lá fora, compartilha. E faremos isso até a volta de Jesus, para que a palavra seja anunciada e a colheita seja feita. Amém? Que Deus abençoe a todos. E é isso aí, pessoal.